eu tenho me desafiado a compartilhar mais das coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho estudado, lido, né, vivido, experimentado também com certeza. E eu queria compartilhar com vocês, né, em formato de vídeo, em outros formatos também eu estarei compartilhando. Então eu estou me desafiando a isso, tá? A essa rotina. E eu queria começar com esse vídeo, tá? Recentemente, aliás, há muito tempo, né? Eu já, como todos nós, né? Enfrentamos, eu acredito assim, a nossa rotina de forma como ela parece ser, né? Ela tem essa cara, esse rosto, ela tem essa aparência de ser muito chata, vamos colocar assim, né? Cansativa, chata, monótona, no sentido de que ela não muda, né? Ela sempre é a mesma coisa, sempre se repete. E ela tem essa característica, né? A gente percebe isso assim, facilmente eu acho que a gente chega a esse lugar, todos nós, né, podemos entrar em acordo aqui, eu acredito, né? Então, a gente passa, isso vem à nossa mente, ok? Isso vem à nossa mente e isso é da realidade nossa, né? A gente levanta toda manhã e estamos lá. Isso quando a gente tem uma rotina, né? Alguns de nós também têm dificuldade de manter uma rotina, eu já vou falar sobre isso, mas o mínimo que seja de uma rotina básica, e todo mundo tem, tá? O dormir e acordar, por exemplo, é uma rotina muito básica que é inerente a todos nós, não tem muito o que fazer, né? E a gente segue essa rotina diariamente. E aí, na sequência, a gente, enfim, escova os dentes, toma um café da manhã, prepara o café da manhã, enfim, arruma as coisas para ir para o trabalho, para ir para a escola, arruma os filhos, enfim, cada um realmente tem a sua proposta, né, a sua rotina. E isso eu acredito assim, se a gente parar para pensar e estivermos nesse lugar de quietude, assim, sabe, mais quieto mesmo, mais na solitude, mais, enfim, imerso, né, pensando na rotina e que nós fazemos diariamente, eu acredito que a gente para pensar assim, a gente vai olhar e, poxa, mas todo dia literalmente a mesma coisa, né? E parece que não saímos do lugar, parece que isso é sempre a mesma fita, a mesma impressão, e parece até aquela da série da Ruptura, né? A série Ruptura da Apple TV, aquele ciclo eterno da mesma coisa. Alguém já disse, eu não lembro quem nem onde eu li isso, ouvi isso, que você não pode jamais tomar banho no mesmo rio mais de uma vez, tá? É impossível. Porque o rio tem essa cara, tem essa aparência de ser eternamente a mesma coisa, né? A água corre ali e vai, enfim, passa ali sempre, todo dia. Todo dia que você for lá, provavelmente você vai encontrar o mesmo cenário de água correndo, né? A correnteza, enfim, passando naquela... E parece que sempre é a mesma água que está ali. Você olha assim, você não vê muita diferença, a não ser que tenha alguma chuva, enfim, mude a cor da água por alguma razão, mas... Enfim, normalmente falando, vai ter aquela mesma perspectiva, né? Aquela percepção daquela realidade e vai parecer sempre a mesma água. No entanto, alguém já disse realmente que não podemos tomar banho mais de uma vez no mesmo rio, porque toda a água que passa ali, apesar de aparentemente ser a mesma água, de aparência ser essa, é uma outra água. A água que passou, já foi para o mar, já foi para, enfim, já evaporou, foi para outros lugares e ela não passa ali novamente. É sempre uma nova água, é sempre um novo fluxo que está passando ali. Tá? Então, uma vez que eu entro no rio, tomo aquele banho, é aquele banho com aquela água e se amanhã eu voltar lá, ou uma hora depois, um minuto depois, é uma outra água que eu estou tomando banho. Apesar das suas aparências ser essa coisa igual, né? Sempre. Mas o que eu queria dizer é justamente entrando nessa questão, porque a gente tem perdão, nós temos essa perspectiva, tá? Essa percepção de que tudo é sempre a mesma coisa. E eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Muitas vezes eu tenho que lutar contra isso, de parecer que nada muda, né? Estamos sempre ali como um rio passando e é sempre o mesmo cenário. E isso cansa, né? Isso cansa no sentido de que nos falta força, nos falta vigor, nos falta uma série de coisas
série de coisas para seguir todo dia a mesma coisa, ou aparentemente a mesma coisa. Mas eu tenho lido ultimamente, né, um pouco mais do que o normal, e eu vou continuar lendo, né, para trazer, para aprender, estudar, enfim, também para trazer coisas aqui para a gente refletir junto sobre algumas possibilidades, alguns temas, alguns aprendizados, enfim, algumas lições. E o que eu tenho lido, o que eu li recentemente, né, um pouco, tem algumas semanas já, o Ortodoxia do Chesterton, né? E tem uma parte que ele fala, que eu acho muito interessante. Ele fala justamente disso, né? Dessa parte da repetição, né? Dessa rotina. E como isso é diferente da forma que a gente pensa. Nós normalmente pensamos que é tudo igual, é tudo a mesma coisa, não há vida ali, há uma espécie de morte, porque não tem nada diferente, não tem nada novo, não tem nada que vai trazer um entusiasmo, é sempre aquela mesma, entre muitas aspas, né? Lenga-lenga, aquela coisa chata, repetitiva, e nada muda, ok? E ele traz, acho que em duas, três páginas aqui, uma perspectiva diferente sobre isso. E a gente crê assim, eu creio assim, tá? Como ele traz aqui, ele vai abranger isso muito mais, mas eu creio desse primeiro ponto de vista que ele traz, porque não é como parece ser. Por que não é como parece ser? Ele traz dois exemplos, tá? O da criança, ok? O da criança e também da rotina de Deus, tá? E a criança, quem tem filho vai saber como é, e quem já brincou com criança também sabe que é assim. Você adulto, né, nós adultos, vamos lá fazer qualquer brincadeira que a criança goste, tá? Joga pro alto, gira, qualquer coisa assim que a criança interage e gosta bastante. Ela vai pedir infinitamente mais aquilo, várias vezes, faz de novo, de novo, de novo. E parece nunca acabar, parece nunca ter fim, você sempre está repetindo com a criança e fazendo e repetindo a brincadeira, o movimento. Só que na terceira vez, na quarta, quinta vez, a gente já está cansado, a gente já está exausto, né? Essa repetição já nos trouxe exaustão e nos trouxe cansaço, né? E a criança está lá, completamente cheia de vigor, cheia de energia, de vitalidade, ele usa essa expressão, querendo mais do mesmo, mais daquela brincadeira. Ok, que é algo, entre aspas, ali diferente. Ele não fala sobre isso, mas eu penso, né? É diferente da rotina, talvez, do que seja da criança, porque é algo que trouxe a novidade, né? Mudou ali a rotina dela, ela quer sempre mais do mesmo. Mas não é nem por isso, porque nós adultos, apesar de termos um dia ou outro, de repente as férias, uma viagem, dias extraordinários, né? Que fogem da normalidade, nós ainda assim cansamos, né? Ainda assim, se aquilo se repetir infinitamente, nós vamos cansar. Aquilo não vai ser tão bom assim quanto foi na ruptura do ordinário, né? Trouxe o extraordinário, a gente viveu aquela coisa nova, mas a gente pode até repetir algumas vezes, mas inevitavelmente nós cansaremos em algum momento. E ele fala que a criança não, ela vai repetir, vai pedir. Por quê? Porque há vitalidade nela, a energia nela, a vida nela. Não somente pelo novo, pelo contrário, por uma repetição, por um de novo, a mesma coisa. E ele olha, ele fala, bom, então provavelmente se a criança tem vitalidade, tem vida, e ela pede a rotina novamente, ela pede a repetição daquela brincadeira, enfim, de novo, mais uma vez, e o adulto não, o adulto está cansado, já não aguenta mais. Então tem alguma coisa aqui que na criança, por ser viva, ter essa vitalidade, essa energia, ela tende à repetição, ela tende novamente essa rotina. E o adulto não, o adulto se cansa e se está exausto e logo quer parar, enfim, não aguenta manter a rotina, foge daquilo, acha aquilo muito chato, cansativo. E depois ele faz o paralelo com a rotina divina, né? Uma rotina de Deus. E ele traz Deus como, assim como Salmos 19, tá? Ele fala, Deus parece uma criança, então, tem um espírito infantil eterno, né? De repetição. Então, não é como que Deus fez tudo e tudo já está funcionando na sua rotina, no seu modo automático e se estabeleceu da criação, do universo, das coisas, não.
Parece que Deus, com essa vitalidade, com essa vida, com esse amor pela imutabilidade de Deus, que Deus é imutável, a gente crê assim, perfeito? Ele sempre traz esse de novo todos os dias. O nascer do sol, a lua, a misericórdia, enfim, de Deus a cada manhã. Bom, me parece que Deus então pede sempre ao sol de novo, nasça de novo, não se cansa jamais de nascer. E eu quero que você nasça de novo, eu quero que você apareça de novo, e assim a lua de novo, e as estrelas, e assim por diante, sempre, sabe? Aquele dias, infinitos anos, e aqui estamos, né? Deus trabalhando numa rotina eterna, gigantesca, parece não acabar. Mas é como eu falei no início, não é que não há algo novo, pelo contrário. Na sutileza da rotina sempre tem algo diferente, tem algo novo. Parece que a gente não percebe, a gente não consegue ver, como eu falei, porque o cenário é o mesmo. Você olha para o rio e está lá, a água passando, a água passando, a água passando. Eu olho para minha rotina e está lá, eu levanto, acordo, tomo café, dá um beijo nas crianças, vai trabalhar, volta, dá almoço, dá banho, bota para dormir, limpa a casa, volta ao trabalho, a mesma coisa. E se pararmos para ver de fato, tem coisas novas acontecendo. A vida está na rotina, a vida está ali, a vitalidade está ali, no dia a dia, na rotina de fato. Se não há uma rotina, se não há uma vivência diária, então o contrário é verdadeiro, há uma morte ali. Não há vida naquele ambiente, naquela casa, naquela família. Não há uma vida no nosso, enfim, se não vivemos, não temos uma rotina. Se não temos uma rotina é porque não há vida. Percebe? Que esse raciocínio é muito, até simples de fazer. No sentido de que, poxa, o pessoal fala, não, se tem bagunça aqui das crianças é porque tem gente morando aqui, tem gente morando nessa casa, tem vida aqui. Porque se não tem bagunça das crianças, se não tem estresse, choro e aquela coisa que é do dia a dia com as crianças também, não há sinal de saúde. Provavelmente, de repente, tem alguém doente, tem uma criança doente. Então, você entende que se não tem aquela rotina, se não tem aquela vida expressa diariamente, repetidamente, o contrário é que provavelmente há sinal de tristeza, de dor, de doença, de morte. Então, ele traz esses dois pontos, tanto da criança quanto de Deus, do divino, o amor pela repetição, o amor pela rotina, sabe? Essa paixão pelo dia. E ele fala, e nisso consiste a vitalidade. A vitalidade, a vida está nisso, dessa rotina. E o convite para mim, para você, é justamente esse. Eu fiz algumas anotações, tá? Para tentar não me perder aqui. Justamente esse. Bom, você provavelmente tem uma rotina hoje, você terá uma rotina amanhã, eu tenho uma rotina todos os dias. Tentar enxergar a beleza disso, sabe? Como o Salmo 19, né? O jovem, né? O sol nascendo como um jovem, né? Com cheio de vigor de vida todos os dias, e ele, enfim, nasce e se põe, enfim, com toda aquela vitalidade todo dia, todo dia. Se Deus trabalha todo dia com a sua rotina de forma, enfim, diária e ao longo de muitos anos, se Deus é assim, se essa é a natureza de Deus, a sua imutabilidade, se essa é a origem de Deus, se isso é quem Deus é, por que nós seremos diferentes? Por que eu vou olhar para a rotina, para minha rotina, para o meu dia a dia de forma que há morte ali, que nada muda, que há um cansaço? Eu sei que é difícil, eu tenho certeza que é, mas isso eu acredito que é muito da natureza caída mesmo, do homem e assim por diante. Mas eu quero trazer isso aqui, independente se você acredita em Deus ou não, tá? Independente se você acredita em Deus ou não, porque a sua rotina ela tem que ser à medida do possível, né? Devemos todos os dias enxergar para isso, ou precisamos, né? Devemos no sentido de tentar mesmo todos os dias enxergar isso como que há vida ali, porque se não houver a rotina, se não houver essa repetição diária, se o sol nascer e na minha casa não houver uma rotina, no meu trabalho não houver uma rotina, então onde eu estou? O que eu estou fazendo? Será que eu morri? Será que eu adoeci? Será que eu não estou mais aqui? Entende? Então isso é um sinal claro de vida, que Deus,
que eu creio, nosso Criador, depositou vida em mim, depositou vida em você, depositou vida na minha casa, nas minhas filhas, na minha esposa e assim por diante, na sua e assim vai. Então, há um depósito do Criador que é cheio de vida, de vitalidade, de vigor, para fazer de forma amorosa, apaixonante, revigorosa todo dia o mesmo trabalho de falar sol nasça, lua apareça, e chuva caia e assim por diante. Todo dia, poderíamos dar vários exemplos, é do Criador, do caráter do Criador, de quem Deus é, e Ele deposita isso na sua criação. Ele fala, criatura, você tem que ser como eu sou, aprenda um pouco comigo. E aprenda também até com as crianças, mas quer ser um pouco parecido comigo? Quer você alcançar de fato uma vitalidade, sabe? Uma vida com vigor? Bom, olhe para a sua rotina como eu olho para a rotina. Eu olho assim para a rotina. Eu tenho a minha rotina também. E se eu não tivesse, ai de vocês? Então, se eu tenho essa rotina, busquem ter uma rotina. Busquem se esforçar, não só para ter uma rotina. Temos que ter, eu sei que tem imprevisto, eu não estou falando disso. A gente é ser humano, a gente confia, a gente sabe que é uma loucura, né? Tem dia que é igual o outro. Assim, a rotina a gente consegue manter e tem dia que não, e tá tudo bem, isso é normal, não tem nenhum problema nisso. O que eu tô dizendo procure sim a rotina e ver a rotina com beleza, com vitalidade, com um sinal de que há vida pulsante ali, que tem vida ali dentro. Tá jorrando vida, tem sangue, e não só de qualquer maneira, ok? Não é como uma energia que vem e vai embora, não é como uma vontade que vem e passa, não é como que uma determinação humana no sentido de que, poxa, todo dia, mesmo vou cravar isso aqui. Não é assim, é porque nós olhamos para o Criador e o Criador é dessa forma. E ele imprime isso, tenta imprimir isso na sua criação. Então, o desafio para mim e para você é esse, né? De encarar esse fardo que é um fardo, eu não vou mentir, não tem nem como mentir, porque se eu falar aqui que não é um fardo, que é fácil, que é leve, você vai falar mentira, Mateus, obviamente que não é pesado todo dia, é um drama para chegar no trabalho, é um drama em busca da saúde, é uma luta, assim, é um negócio, sabe, mas apesar disso, apesar da rotina, apesar desse cansaço, dessa cruz que é literalmente a rotina diária, eu creio, tá? E eu faço esse convite, creia dessa forma também. Veja a rotina com amor, com graça, como quem um criador quer compartilhar a sua vitalidade. Nós vemos isso nas crianças. E se olharmos com muita atenção para o nosso dia, assim, está tudo muito acelerado por conta das redes, por conta de uma série de coisas, mas se olharmos com um pouco de atenção para esse rio que flui ali a água todo dia, parece a mesma coisa, veremos ali partículas diferentes do que está acontecendo no dia. Tem coisas diferentes, você está amadurecendo, você está aprendendo, você está evoluindo, você está encarando coisas novas, aparentemente não, mas sim, você está encarando coisas novas, você está amadurecendo, sendo edificado, aprendendo, enfim, assim por diante. E quem está ao seu redor também, ok? Então, eu queria trazer essa reflexão nesse dia e eu já encerro, tá? Como que, sim, de novo, mais uma vez, faremos um dia, levantaremos mais um dia com a vitalidade de uma criança, querendo aquela repetição, com a vitalidade do Criador, que insiste em fazer isso todos os dias, sempre, a mesma coisa, mas no mesmo tem sempre novidades. Então esse convite é feito para mim e para você, essa reflexão nesse dia, tá bom? Um abraço, fica com Deus.